Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sextou por aqui. Mais um dia abençoado. Um pouco gripada. Hoje eu acho que um pouco mais gripada. A gripe me pegou, me derrubou bastante. Por isso que eu tô até um pouco rouca. Tava com a garganta bem ruim, mas já tô tomando medicação, tomando Cataflam, espirrando Exomedine na garganta para dar uma melhorada. E a gripe passa, né? É mudar um pouquinho o tempo que o nosso organismo já toma um choque. Porque aqui na minha cidade estava fazendo muito calor. Eu não sei aí na cidade de vocês. E agora deu uma amenizada no tempo, aí o organismo já toma um choque, né? Gente, em respeito a essa amiga, essa seguidora que questionou se eu sei o que me levou a ter o AVC. Eu vou contar aqui a minha história para vocês. Foi uma pessoa só que comentou até o momento, mas em respeito a ela, tá? Eu tenho pouquíssimos seguidores. Hoje eu estou com 16 seguidores, mas independente de ser 10, de ser 15, 30 mil, o respeito é o mesmo com todos, né? Então eu vou contar um pouco aqui para vocês da minha história. Estou aguardando aqui para dar o meu horário para entrar na empresa. Caso dê o meu horário, eu vou dar uma pausa no vídeo e depois eu dou continuidade. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Em 2017, na verdade eu vou contar desde o início, tá, gente? A minha vida inteira eu sempre tive dores de cabeça, né? Sempre tive muita enxaqueca. Vira e mexe eu chegava em casa da escola, eu chegava em casa do trabalho e eu tinha que ficar deitada no escuro de tanta enxaqueca, de tanta dor de cabeça que eu tinha. Fiz tratamento para enxaqueca para ver se dava uma amenizada. Dava até que uma amenizada, mas depois voltava novamente as dores de cabeça. Então a vida inteira eu tive dores de cabeça, a vida inteira é, eu andei com dipirona, medicação para dor de cabeça na minha bolsa. Então para mim já era normal, né? O anormal era o dia que eu não tinha dores de cabeça. E só que em 2017 eu estava trabalhando e senti dor de cabeça, eu já tinha tomado uma dipirona. Depois acabei tomando uma nova dipirona depois de um certo tempo. E a minha cabeça ela não passava. E aí uma amiga olhou pra mim, foi lá e falou pro meu chefe, ó, a Michelle não tá legal, né? Ela tá sentindo muita dor de cabeça e ela não tá legal. E aí meu chefe veio falar pra mim se eu não queria ir embora pra casa descansar. Na cabeça dele era excesso de trabalho, porque eu tava trabalhando sozinha. E então era muita coisa pra minha cabeça, realmente era muita coisa. E aí eu falei pra ele que eu iria, só que ele viu que eu tava tão mal que ele pegou a minha mochila e falou: "Vamos que eu vou te acompanhar até a porta". Aí ele me acompanhou até a porta, só que chegou num determinado ponto, ele falou pra mim que eu desmaiei. Aí ele acabou chamando uma outra moça, né, pra me socorrer. E quando eu despertei desse desmaio, eu tava sentada num sofá. Eles me colocaram no sofá. Foi um desmaio assim de poucos minutos. Não sei falar exatamente para vocês o tempo, mas foi muito rápido. E aí ele achou melhor eu ir direto para o hospital, ao invés de ir para casa. Então, uma colega do trabalho me deixou no hospital e chegando no hospital, a médica me examinou, viu que estava tudo normal, só que ela falou: "Não é normal a gente ter desmaio". E é então que a médica passou uma medicação para mim, né, para dor de cabeça, uma injeção para melhorar a minha dor, que até então não havia passado, e aconselhou que eu marcasse um neuro para fazer um acompanhamento mais a fundo, poder investigar o porquê desse desmaio. Então, eu fui, marquei um neuro e o neuro pediu uma bateria de exames para eu fazer.
Até aí tudo bem. Eu fui, fiz os exames. Gente, como era uma coisa normal eu ter dor de cabeça, o retorno com o médico tava demorando, mas eu nem dei tanta atenção. Fui, fiz os exames e fiquei aguardando a data do retorno. Só que num certo domingo, eu levantei, né, como de costume, fui prender meu cabelo, rabo de cavalo. Na época eu tinha progressiva. Fui prender meu cabelo com o rabo de cavalo e eu senti aqui na minha nuca um caroço. Caroço mais ou menos desse tamanho, assim, do tamanho de um limão. E quando eu senti esse caroço, eu me desesperei. Eu chamei meu esposo e falei assim: amor, olha o que que tem na minha cabeça. Aí ele falou: vamos pro hospital, né? Aí a única coisa que eu fiz foi pegar os exames, o resultado dos exames que eu fiz. Não havia nem aberto, gente, os exames. Peguei o resultado dos exames que eu fiz e levei junto comigo no hospital. Cheguei no hospital, o médico viu o caroço e falou pra mim: vamos pedir uma tomografia, né, pra dar uma analisada. Aí eu falei pra ele: doutor, recentemente eu tive um desmaio e a médica pediu para que eu passasse no neuro e o neuro pediu aqui vários exames. O senhor não quer dar uma olhada? E aí ele pegou os exames para dar uma olhada. Foi aí que tudo começou. Ele pegou os exames para dar uma olhada e falou para mim: peraí que eu já volto. Ele saiu da sala, ficou eu e meu esposo, até então para mim normal. E quando ele retornou, ele falou assim para mim: quando que você vai voltar no neuro? Eu falei: olha, doutor, o retorno ele tá bem demorado. Eu consegui para daqui 20 dias o retorno. Aí ele falou assim: eu vou te dar um papel, você vai lá na recepção e fala que você precisa de um retorno o mais rápido possível, com urgência. Aí aquilo eu já fiquei com o pé atrás, né, gente? Cheguei aí, desculpa, tá, que eu tô bem gripada. Eu cheguei aí na recepção e a moça da recepção para mim disse para mim que não conseguiria com tanta urgência. Então o que que eu fiz? Eu fui pro trabalho normal na segunda-feira e fui no RH da empresa. Graças a Deus o RH da empresa, eles são muito gente boa, é, são muito atenciosos. E eu conversei no RH, expliquei e falei que eu não estava conseguindo agendar retorno com o neuro. E aí o RH foi entrar em contato com o convênio e conseguiu um retorno para mim na mesma semana. E aí eu fui no retorno, fui eu e meu esposo, consegui o retorno para noite. Foi eu, meu esposo e meu filho. Na época meu filho tinha 3 aninhos e chegando lá no retorno, o médico olhou os exames. Quando ele olhou os exames, ele olhou para mim e falou assim: olha, pela tomografia, pelo formato dela que eu tô vendo aqui, você tá com um tumor na cabeça, né? O formato meio arredondado, aparentemente aqui um câncer. Gente, na hora eu falo pra vocês que eu não tive nem reação, né? Eu não tive reação nenhuma, eu não falei nada, eu não tive reação, né? E aí o meu esposo que interrogou: como assim, doutor? Um câncer? Aí o doutor só virou pra mim e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aqui uma ressonância pra gente ter certeza, né? Só que nisso aí meu esposo quis questionar mais coisas. Aí meu esposo falou pra ele: tá, doutor, mas se for um câncer, como que faz? Como que a gente sabe se é benigno, se é maligno? Ele falou: não tem como saber. No caso de sendo na cabeça, só com a retirada do câncer. E nisso eu ainda sem conseguir ter reação. Eu fiquei assim chocada. E aí ele foi, passou a ressonância para eu fazer, né? E aí a gente foi embora. Gente, quando eu cheguei em casa, fiz a janta e no momento que a gente foi jantar, o choro veio aqui na garganta.
Aí eu não aguentei, eu coloquei a comida na boca e aí o choro veio, aí eu até engasguei. Aí na hora meu filho começou, mamãe, mamãe. Aí meu esposo falou pra ele, filho, a mamãe engasgou, mas não é o choro, veio e aí eu fui pro quarto. Aí, gente, ali eu abri a boca a chorar e meu esposo tentando me acalmar. Aí agendamos a ressonância, fiz a ressonância, consegui o agendamento mais rápido, de retorno com o médico, né, com a ajuda do RH. E aí quando eu retornei no médico, ele falou pra mim que era um cavernoma, tá? Cavernoma, gente, eu vou colocar aqui pra vocês entenderem um pouco mais o que seria. Mas no meu linguajar, o cavernoma, ele é uma má formação, né, no cérebro. Ele também é um tumor e no caso eu já nasci com ele, né? Muitas pessoas têm esse cavernoma, não sabe que tem, morre sem saber que tem. Vive uma vida normal, às vezes até seus 70, 80 anos, não sabe que tem. E muitas vezes a pessoa descobre através de alguma coisa que acontece, um AVC, alguma sequela que venha deixar. Mas a maioria das pessoas morre sem saber que tinha esse cavernoma. E aí que a gente foi ver, esse desmaio, ele se deu através de um pequeno sangramento desse cavernoma. Então foi um mini AVC, um micro AVC. E aí o médico pegou e falou pra mim que era um cavernoma, né? Que era uma malformação que eu já nasci com ela. Ele até perguntou se eu tinha tido alguma queda na infância, né? Pediu pra questionar minha mãe se eu havia tido alguma queda, alguma batida, mas eu nunca tive nada, nunca tive problema algum na cabeça, a não ser as dores de cabeça. E aí ele aconselhou eu passar num neurocirurgião para o neurocirurgião avaliar e ver o que pode ser feito. E assim eu fiz. Marquei um neurocirurgião e aí o neurocirurgião falou para mim que no caso do cavernoma eu teria que operar para retirar. E aí eu falei para ele, doutor, mas quais são, né, o que pode acontecer comigo? Quais são os riscos da cirurgia, né? E ele falou, ó, os riscos da cirurgia, primeiro, é o de qualquer uma, né? Que é a morte, é um da principal coisa que pode acontecer, né? E a outra coisa era perder a visão, né? Tinha uma probabilidade grande de perda da visão. Foi aí então que eu falei, bom, eu vou passar com outro especialista e ver o que ele me fala. E aí eu passei no outro especialista, o outro especialista também falou para mim a mesma coisa. Ele falou para mim que eu poderia não tirar, ter uma vida normal, aquele cavernoma não me implicar em nada, mas poderia ser que eu tivesse um AVC, né? Que ele não tinha como falar se eu teria ou não, que era no decorrer da vida. Então, passei com mais um especialista. Eu fui buscar 3 opiniões diferentes. Só que as 3 opiniões não foram diferentes, elas foram iguais. Os médicos diziam para mim. No caso, eles me deram até uma outra possibilidade. Ou de fazer a cirurgia, ou de não fazer, né? E correr o risco de ter um AVC. Ou de fazer uma radioterapia. Porém, a radioterapia ia levar 5 anos para eu saber se ela tinha dado resultado ou não. Só que nesses 5 anos poderia acontecer de eu ter um AVC, né? E por fim, né, eu decidi, porque assim, gente, de probabilidade eu não sou muito boa, né? Porque eu tenho um filho autista. E aí eu falei, meu, pelo sim, pelo não, eu não vou operar. Eu vivi minha vida
até os 33 anos sem ter nenhum problema e eu vou continuar, né? Eu nem sabia que eu tinha esse cavernoma, já fiz diversos exames, nunca acusou. Acusou somente agora, eu vou viver minha vida normal e não vou operar. E assim eu fiz, gente. Fui viver minha vida normal. Nem lembrava que eu tinha esse cavernoma. Só que aí, quando foi no finalzinho de maio de 2018, eu saí de férias, né? Nós fomos viajar, fui para Caldas Novas, inclusive um lugar que eu super recomendo, gente, porque é um lugar lindo, um lugar gostoso para descansar. E aí quando foi em junho, eu retornei das férias. E aí uma semana depois que eu retornei das férias, eu tive um AVC. E como que foi esse AVC? No domingo, de domingo para segunda, eu tive muitas dores de cabeça na madrugada. E eu tomava a medicação e a minha dor de cabeça ela não melhorava. Só que não era uma dor de cabeça normal. Era uma dor de cabeça que não me deixava dormir. Era uma dor de cabeça que incomodava. Mas até então eu continuei tomando remédio para dormir, para ver se melhorava a dor de cabeça e eu consegui dormir. Quando foi 6 horas, eu levantei para tomar banho e ir trabalhar. E eu tenho mania de levantar e ligar a TV, deixar a TV lá falando sozinha, ouvindo o jornal. E aí eu liguei a TV, quando eu olhei para a TV, eu vi que eu não estava enxergando muito bem. Foi aí então que eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô com muito sono, né? Não dormi direito, acho que eu tô com muito sono. Vou tomar um banho para ver se eu desperto. Aí tomei banho, né? Me troquei. Aí eu sentei no sofá um pouco e fui ver a TV. Quando eu olhei para a TV, eu vi que eu ainda continuava não enxergando direito. Eu não sei, gente. Aliás, eu sei, né? Porque é Deus que faz tudo, as coisas, né? É, desde o meu desmaio até o meu AVC. Na verdade, até hoje, né? Eu acabei, não sei o que que deu na cabeça, que eu acabei fazendo esse movimento assim com as duas mãos. Não vou fazer com a outra que eu tô segurando o celular. Acabei fazendo esse movimento com as duas mãos e eu vi que a minha mão do lado direito eu não enxergava. E aí, quando eu vi que eu não enxergava, na hora eu falei: Meu Deus, me deu um AVC. Gente, eu desesperei. Eu tinha que trocar meu filho para ir para a escola, mas na mesma hora eu liguei para o meu esposo no serviço dele, que ele entrava às 6 horas, e falei: Amor, eu acho que eu tive um AVC. E aí ele pediu para eu me acalmar, porque eu me descontrolei na hora. E ele trabalhava perto, então ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, a gente ainda foi trocar meu filho para levar para a escola, porque, gente, eu me descontrolei tanto que eu não consegui sair do lugar. Aí a gente ainda foi trocar meu filho, deixamos ele na escola e fomos pro hospital. Aí quando chegou no hospital, eu já cheguei, né? Comecei a passar na emergência. E só que eu tava tão nervosa que eu só falava pra médica que eu tive um AVC, tive um AVC. E ela pedindo pra eu me acalmar, dizendo que enxaqueca também fazia perder a visão. Levei todos os exames pra ela, expliquei o meu caso, meu esposo explicou. Ela falou assim: bom, vamos fazer uma tomografia pra gente ver, né, o que que tá acontecendo. E assim foi feito. Me colocaram na mesa, me levaram para na maca, me levaram para tomografia. E aí meu esposo falou que eu entrei para tomografia e coisas de 2 minutos eles já saíram correndo com a maca, comigo na maca, desacordada. E aí meu esposo desesperado, porque eles começaram a sair correndo e meu esposo atrás, sem saber o que estava acontecendo. O que que aconteceu, gente? Na tomografia eu tive outro AVC. Só que esse outro AVC, ele começou a tomar conta, o sangramento começou a tomar conta da minha cabeça. E aí por isso que eles escorreram para ver se estancavam o sangramento. E só que devido a esse outro AVC, eu entrei em coma.
E devido a esse outro AVC, eu acabei entrando em coma. Gente, tá dando meu horário. Eu vou ter que entrar na empresa. Mas, e até o vídeo tá ficando muito longo. No próximo vídeo eu venho dar continuidade pra vocês sobre essa minha história, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!